Moçada, tranquilinho. Olha, continuando na proposta da aula anterior, qual foi a proposta da aula anterior? Nós trabalharmos exercícios extras de aprofundamento para que nós possamos estar fazendo o quê? Todo um trabalho de interpretação. Porque, olha, como eu disse anteriormente, a geometria básica, a geometria plana básica, além de você trabalhar os formulários, você tem que trabalhar o quê? Toda a parte de cálculo, que é chamado de matemática básica, onde entra fração, porcentagem, onde entra extração de raiz quadrada, exata e não exata. Ele falou o seguinte, ó, aumentando-se os lados A e B de um retângulo, respectivamente, de 15% e 20%. Sua área aumentará em letra A, 35, letra B, 36, letra D, 37, letra C, 37, letra D, 38, letra E, 39. Fechou? Todas as vezes que você estiver trabalhando exercício de geometria que envolve área e entra a porcentagem, dica do Sandrão. Qual que é, Sandro? Fala logo! Tô falando! O que você faz? 2 momentos. O antes e o depois. O que é isso, Sandro? O antes, a figura original. Então, ó, no primeiro momento, a figura original, ele falou que os seus lados valem Azinho e Bzinho. Aqui é o nosso Azinho e aqui é o Bzinho. Então tá aqui. Agora, aí o que acontece? Ele falou o seguinte, nós temos um segundo momento. No segundo momento, ele aumenta os lados em 15% e 20%. Segundo momento, o que ele falou? Que ele vai aumentar. Ele vai aumentar o Azinho e o Bzinho. O Azinho aumentou em 15%. Então aqui, ó, nós tínhamos Azinho, aumentou 15%. Se aumentou, é mais 15%. Então vai ficar o quê? 1,15 vezes o valor original. Inicialmente, lembrando que aqui, ó, era 1 vezes A. O que é esse 1 para nós? É o 100%. Se eu tenho 1 e aumentou, ó, se eu tenho 1 e aumentei 15%, 15% não é 0,15, meus amores? É mesmo, né, Sandro? Então, se eu tinha 1, aumentou 15, isso aqui passou a valer quanto? 1,15. O B, inicialmente, era 1B, 1 vezes B. O que aconteceu com o B? O B, ele aumentou. Ele aumentou quantos por cento? 20%. Se ele aumentou 20%, então vamos lá? Vamos lembrar aqui, ó. 1 mais 20% não é 0,20? Então vai ficar o quê? 1 mais 0,20. Isso aqui para nós corresponde a quanto? A 1,20. Nossa, Sandro, é verdade. Então quer dizer o quê? Se eu tinha 1B, agora nós temos o quê? 1,2B. Inicialmente nós tínhamos o quê? A original e nós temos o quê? A figura aumentada. Tudo bem? No final do exercício ele quer saber o seguinte, de quanto aumentará a sua área? Então o que nós vamos fazer agora? Nós iremos calcular a área separada de cada figura. Ah, é? Então vamos lá? Vamos! Então, como é que eu calculo a área do retângulo? A área do retângulo é base vezes altura. Então, vai ficar a área que é igual base vezes altura. Então, vai ficar 1B vezes 1A. É isso? Então, nós temos que a área é igual, organizando 1 vezes 1, dá 1. Né? Colocando em ordem alfabética, 1 vezes AB. Então, aqui, meus amores, ó, nós temos a área 1, a área da figura 1, vai ficar 1 vezes AB, tudo bem? Agora, o que nós temos que fazer para que nós possamos entender o exercício? Nós vamos calcular a área 2. A figura, ela continua sendo um retângulo, então, mesmo processo. Qual é a área do retângulo? Base
vezes altura. Então vai ficar o quê? A área, que é igual a base 1,2 vezes B, vezes quem? Altura, 1,15 vezes A. E agora? Mesmo processo. Fazendo cálculo, 1,2 vezes 1,15. Vamos fazer um cálculo aqui, ó, nosso rascunho. 1,15 vezes 1,2. Tem algumas pessoas que têm dificuldade em trabalhar a multiplicação com vírgula. Interessante. Ó, matemática básica de novo, tá? Então vamos lá? 2 vezes 5, 10, vai 1, 2 vezes 1, 2 e 1, 3, 2 vezes 1, 2. Vou colocar um maisinho aqui. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1, 1. Então tá aqui. Então vai ficar o quê? 0, 8, 3, 1. Aí nós temos o que agora? Quantas casas após a vírgula? Né? Lembrando, bem basicão mesmo. Bem popular. 2 casas em cima e uma casa embaixo. 2 mais 1, 3. Então, vamos colocar a vírgula. 1, 2, 3, tchum, vírgula. Então quer dizer que 1,15 vezes 1,2, nós teremos isso aqui, ó. Área, que é igual 1,38, colocando em ordem alfabética, AB. Inicialmente, a nossa área valia quanto? Inicialmente a nossa área valia 1 e finalizou com quanto? Com 1,38. De novo, inicialmente a nossa área valia 1 e finalizou com quanto? Com 1,38. Se eu tinha 1 e foi para 1,38, lembrando que 1,38 é 1 mais 0,38, é isso? Teve um aumento de quanto? Não teve um aumento de 0,38? 0,38 é para nós 38%. Então, a alternativa correta, letra B de dó, iê. No exercício 2, essa questão já foi questão de Enem. Então, para você ter uma ideia, como é que eles pedem no Enem? Tá? Novamente, lembrando que a gente está trabalhando geometria plana, básica, junto com matemática básica, envolvendo regra de 3, envolvendo porcentagem, como esse exercício novamente. Porcentagem, agora junto um ingrediente importante, regra de 3. Ele falou o seguinte, ó, a cerâmica constitui-se em um artefato bastante presente na história da humanidade. Uma de suas várias propriedades é a retração, ou seja, contração. A cerâmica, quando você molda, fazer o cozimento dela, jogou no forno, ela retrai, porque o barro tem água, que consiste na evaporação da água existente em um conjunto ou bloco cerâmico, quando submetida a uma determinada temperatura elevada. Essa elevação de temperatura que ocorre durante o processo de cozimento causa uma redução de até 20% nas dimensões lineares. Isso quer dizer o quê? No comprimento e na largura. Aí vem o exercício. Supondo que uma peça, quando moldada em argila, possui uma base retangular, cujos lados mediam 30 e 15. Após o cozimento, esses lados foram reduzidos em 20%. Então vamos lá, ó, aquilo que nós falamos do exercício anterior, ele trabalha 2 momentos. Qual que é o momento? O antes e o depois, correto? Então vamos colocar aqui como nós havíamos feito. Momento 1, uma peça de cerâmica que tem as dimensões 30 por 15. Ele disse que houve uma redução de quantos por cento? De 20%. Então, aí nós temos o nosso segundo momento. Então, quer dizer que do primeiro momento para o segundo momento, houve uma retração, que nós estamos trabalhando com uma redução de 0,2. Esse lado aqui, meus amores, ó, valia 15. Eu tirei 20. Se era 15 e você tirou 20, então você tirou quanto? Você vai fazer o quê? 15 vezes 0,2.
Porque 20% não é 0,2? Então vamos lá? Fazendo o cálculo. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 1, 2 e 1, 3. Então isso quer dizer o seguinte, se era 15, eu tirei 3, então nós chegamos em quanto? Nós chegamos em 12. Então quer dizer, esse lado aqui, ó, era 15, ele passa a valer quanto agora? Ele passa a valer 12. E agora? E o outro? Valia 30, é isso? Valia 30 e teve uma redução de 20%. Vamos multiplicar por 0,2. Lembrando, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 3, 6. Se era 30, reduziu 20, 20 não é 6? Então, ó, 20% de 30 é 6. Então, o que aconteceu? Aconteceu que esse lado agora vale o que para nós? 24. Só que se você observar no enunciado, ele fala o seguinte, ó, em relação à área original. A área da base dessa peça, após o cozimento, ficou reduzida em... Ele falou área. Ele está falando em área. Então, se ele está falando em área, eu tenho que pensar em área. Então, vamos lá. Mesmo processo. Mas, Sandro, que processo? É o processo de cálculo. Se ele está falando em área, nós temos que ter a área 1 e a área 2. Vamos fazer a área 1. Então, como é que fica? A área 1 é retângulo. Então, vai ficar base vezes altura. Então, vai ficar o quê? 15 vezes 30, 450. Então, quer dizer que quando ele moldou a peça em cerâmica, a base tinha 450 centímetros quadrados. Deixa eu colocar aqui. Tinha 450 centímetros quadrados. Nós temos o segundo momento, que a base da peça de cerâmica teve uma redução. Ah, é mesmo, né, Sandro? Você acabou de calcular. Acabei. Então vai ficar área, fazendo o que agora? Da figura 2. A base vale 12, a altura vale quanto? 24. 24. Então a área, que é igual 12 vezes 24, 288 centímetros quadrados. Agora, só que ele não pediu, né, de quanto foi reduzido em área. Ele pediu de quanto, né? Ficou reduzida em. Ele quer saber o quê? A porcentagem de redução. Então, ó, onde aparece ficou reduzida em, ele quer saber porcentagem de redução. Então, o que eu vou fazer agora? Uma regra de 3. Como assim regra de 3? Então, vamos trabalhar agora com uma regrinha de 3. Porque toda a comparação, que a gente fala o seguinte, que a comparação é em cima de quem? Do 100%. Então, ou seja, o 100% para nós, quem que é nesse caso aqui? Ele quer saber o seguinte, a redução foi reduzida de quantos por cento? Então, a redução é em cima de quem? Dos 450. Então, os 450 passa a ser para nós o 100%. Então, vamos lá. Fazendo o quê? A regrinha de 3. Sandro, eu posso fazer isso aqui direto? Pode. Então, vai ficar, ó, 450 equivale a 100%. 288 equivale a X. Tá aí? Passo a passo, né? Então, feito essa montagem do cálculo, qual que é a próxima etapa? A próxima etapa é fazer o quê? Multiplicação cruzada, como o pessoal fala, né? Então, vamos lá? Multiplicação, aí nós teremos o quê? O cálculo. Bora lá? Pessoal, antes de fazer o cálculo, só deixei isso aqui rapidinho. Ó, cálculo, redução, presta atenção nisso aqui, tá bom? Quando for refazer a questão. Apaguei, 450 vezes x, 450x. Fechou? Que é igual a 280 vezes 100, 28.800. O que você vai fazer agora? Isolar, né? Vai ficar o quê? X, que é igual a 28.800. Nós vamos dividir por quanto? Por 450. Vamos cortar, né? Simplificar? Zerinho com zerinho. Aí ficou o quê? 2.880
nós vamos dividir por 45. Para começar a divisão, vou pegar o 288, ó. Gente, bem basicão mesmo, bem basicão. 288 por 45 dá 6, que vai dar 270. Aí, fechou? Negativo. Abaixa 0. Aí ficou 180. 180 por 45, 4. Então dá 180, resto 0. Aí nós temos o quê? X é igual a quanto? 64%. Se nós temos aqui, inicialmente, 100%, o que aconteceu? De 100, nós chegamos em 64. Agora, perguntam, quero resposta. O que ele quer saber no exercício? Aí, gente, ó, isso aqui que a gente sempre brinca, né? É o engana-trouxa. Porque se você observar, essa resposta que nós acabamos de calcular, ela tem no enunciado, é a letra D. Aí você vai lá e marca a letra D. Feliz da vida. Aí quando sai o gabarito, mas peraí, eu fiz o cálculo certo? Você fez o cálculo certo, só que você não prestou atenção na pergunta. Qual é a pergunta que ele faz? Ficou reduzida em, ou seja, de quantos por cento reduziu? Não para quantos por cento foi. Você tinha 100 e chegou em 64, é isso? Reduziu quantos por cento? Vamos lá? Me ajuda? De você sair de 100 para 64, teve uma redução de 36%. Houve uma redução de 36%. Alternativa correta, letra C de cebolinha. Então, gente, ó, dica do tio. Quando você achar o exercício fácil, tá? Presta atenção no enunciado para você não cometer erros. Tá ok? Então, gente, muito obrigado. Até a próxima aula. Beijos. Fui!